Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes e anotar os nomes da sua lista de vibração. Se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega um copo, uma garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo toda essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos elevados, a sua concentração, para você não atrapalhar o trabalho dessa equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. Essa lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Caso você não saiba o nome completo, você coloca até onde você sabe, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, que vamos falar sobre Evangelho e Espiritismo, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar desta noite de quinta-feira, dia 9 de março, e estamos a um passo do final de semana. Espero que você possa estar conosco no sábado de tarde para o nosso estudo do livro No Mundo Maior com André Luiz. Estamos aí na reta final para terminar o livro. Faltam alguns sábados, poucos sábados, já estamos realmente no finalzinho do livro para a gente poder finalizar mais um ciclo com o André. Livro muito bom, fala bastante sobre loucura, sobre a importância do equilíbrio mental. Recomendo demais para que você entenda o quanto a espiritualidade trabalha para evitar que a gente enlouqueça. E nós temos que fazer a nossa parte também, porque acredite, é muito fácil que isso aconteça. Então, nós precisamos buscar ao máximo usar a nossa inteligência a nosso favor, principalmente usar a nossa inteligência para fazer o bem a nós e aos outros. É o melhor caminho para a gente poder preservar a nossa saúde mental e dar cada vez mais oportunidades, luz para a espiritualidade fazer qualquer interferência na nossa vida para o nosso bem. Uma boa noite para vocês que chegaram aqui nesse comecinho. Espero que você já tenha dedicado o Evangelho para uma pessoa, para uma situação da sua vida que você gostaria que se resolvesse logo, uma situação que você não consegue ver qual solução pode ser tomada, e aí você pede para que a espiritualidade o auxilie nesse momento. Enquanto você vai desejando, dedicando, né, o Evangelho para essas pessoas, você vai pegando sua água, sua lista de vibração, vamos falar sobre o nosso exórdio, que é a leitura de um texto introdutório para a gente ir respirando fundo e se apegando ao nosso ambiente e trabalhando o nosso ambiente para que a gente possa dar aquela respirada. Né? Tem pessoas que chegam correndo para fazer o evangelho. Todo lugar que a gente chega correndo, a gente demora um tempo para poder respirar e começar a ser envolvido pela energia do ambiente. Então, o exórdio serve para isso, para que você respire, para que você comece a sentir o ambiente que você está, que é o ambiente do Evangelho. Então, deixe seu like, compartilhe o Evangelho com outras pessoas para que mais pessoas cheguem e vamos para o nosso exórdio, que fala sobre coração puro. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus lá em João, capítulo 14, versículo 1. Guarda contigo o coração nobre e puro.
lembre-se sempre dessa parte. Guarde contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor, não se vos obscureça o ambiente e ou não se vos ensombre o roteiro. Porque criatura alguma, na experiência terrestre, poderá marchar constantemente a céu sem nuvens? Olha, é muito importante isso que o Emmanuel falou para a gente agora, de que a gente tem que buscar ao máximo não trazer esse lado obscuro, esse lado das trevas para o nosso ambiente. Qual ambiente, Paulo? Qualquer ambiente que você esteja. Não importa se é na sua casa, na casa do teu vizinho, no seu trabalho, na rua, não importa qual ambiente. Independente do ambiente que você esteja, busque sempre levar a luz, não a escuridão. E a mesma coisa ele fala em relação ao nosso roteiro, o nosso roteiro, o nosso caminho, a nossa jornada. Não traga trevas para sua jornada. É isso que o Emmanuel traz para a gente, baseado no que Jesus falou. Vamos ter muito cuidado com isso. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O pretérito ominoso, para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que queixamos para trás, vagueantes, insepultos, e a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas e que hoje se voltam para nós, à feição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Emmanuel nos lembra agora de tudo aquilo de ruim que um dia nós fizemos, quando nós tínhamos uma outra cabeça, quando nós tínhamos uma outra visão do mundo e que nós ferimos corações no meio do caminho. O importante é você olhar hoje e ver se você continua ainda ferindo corações. É sobre isso que o Emmanuel fala para a gente, de que, olha, aqueles corações que você feriu há muito tempo atrás, não estou dizendo nem dessa encarnação, estou dizendo de outras. Eles, quando não perdoam você, quando eles não conseguem abandonar essa ideia, eles ficam buscando você. Eles ficam tentando prejudicar você de toda forma, porque eles se sentem prejudicados por você. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer, em toda e qualquer circunstância, é, sempre que possível, você dedicar uma oração sua para que todas aquelas pessoas que um dia você magoou. Você não precisa nem lembrar o nome da pessoa, talvez você nem lembre mesmo, né, dessa existência, quanto mais das outras. Então você pode, pelo menos aí uma ou duas vezes por semana, você dedicar o seu evangelho no lar, dedicar suas orações para todas as pessoas que um dia você machucou o coração delas. Olha que coisa bonita. Nós que estamos falando de coração puro nesse exórdio. Por que não? Se você realmente quer fazer as pazes com o seu passado, dedique o evangelho no lar a todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que um dia, com intenção ou não, você magoou essa pessoa. Peça perdão da mesma forma que você gostaria que essa pessoa o perdoasse. E faça isso toda semana, uma ou duas vezes, quando você estiver aqui fazendo o evangelho conosco, e você verá que algumas coisas na sua vida vão mudar. De repente, caminhos vão se abrindo. De repente, pessoas começam a olhar você com outros olhos. Afinal, a gente nunca sabe quem foram os credores do passado e que hoje fazem parte da nossa vida. Será que aquele credor do passado hoje é seu patrão?
Seu sogro? Sua sogra? Sua filha? Sua esposa? Quem será? Né? Então, vale muito a pena a gente pedir perdão, pedir que nos desculpe e que você está buscando ser uma pessoa melhor. Agora, seja sincero nisso, nessa parte, principalmente nessa parte de que você está buscando ser uma pessoa melhor, que você está buscando não cair mais nos mesmos erros e que isso é uma prova do quanto você se sente, né, transformado e evitar magoar outras pessoas. Então, sempre que você puder, faça isso. E, claro, é super recomendado você fazer o Ho Oponopono também. Se você digitar o Ho Oponopono no YouTube, você vai encontrar milhões de vídeos. Basta que você feche seus olhos, coloque o vídeo do Ho Oponopono para tocar, feche seus olhos e fique acompanhando ali mentalmente, repetindo aquelas frases, ok? E sempre que puder, faça isso pensando, né, no mal que um dia você fez, pessoas que você magoou e que você quer o perdão, você quer realmente que as coisas se resolvam entre vocês. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel das provas ásperas ou sem o assédio das tentações. Buscando o bem, jornadearás como é justo, entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. É sempre bom a gente ouvir isso do Emmanuel. É sempre bom que os espíritas lembrem disso. E eu não sei porque muitos caem ainda na ilusão, né? Não sei porque muitos caem ainda nessa ilusão de achar que o caminho é só flores. É só flores. Olha só o que o Emmanuel acabou de falar para a gente. Que buscando o bem, como é justo, né? Você vai fazer uma jornada, como é justo, entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Ele não diz, olha, você espírita, você que está buscando a luz, o bem, o caminho que você vai andar será aquele jardim bonito, aquele jardim florido, onde terão anjos tocando harpas, o cheiro das flores, né? Animais cantando. Emmanuel não fala isso. Ele diz que, olha, será entre pedras, abismos, pantanais e espinheiros. Então você deve imaginar que são muitos desafios, cada terreno mais difícil do que o outro. Todavia, recomendou-nos o Mestre, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro é intimorato, é garantia da consciência limpa e reta, e que dispõe da consciência limpa e reta, vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Olha, Emmanuel aqui já trouxe para a gente uma outra fórmula para que você tenha uma vida cada vez melhor. E olha que o Emmanuel sempre vem trazendo essas fórmulas, esses segredinhos para que você possa ter uma vida melhor. E qual foi o segredo agora que o Emmanuel trouxe? Olha só. Coração puro e intimorato é garantia de consciência limpa e reta. E o que ele diz? Quem dispõe de consciência limpa e reta vence toda a perturbação e toda a treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Então busque isso. Busque ter a sua consciência cada vez mais limpa e cada vez mais reta, para que você vença toda e qualquer perturbação que surgir no seu caminho, para que você consiga vencer todas as trevas, porque você já vai trazer a luz irradiante dentro de si. Então, olha que segredo, olha que dica maravilhosa do Emmanuel para a gente. Se você quer vencer todos esses obstáculos que você tem na sua vida, tenha a consciência limpa e reta. Tenha a consciência limpa e reta. E aí você volta a fazer aquela listinha de que o que eu estou fazendo hoje que está perturbando a minha mente, que não está me deixando estar com a consciência limpa. E o que eu estou fazendo que não está ali
ajuizado com o caminho reto. Faça esses 2 ajustes na sua vida que você vai vencer todos os obstáculos. Palavra do Emmanuel. Palavra do Emmanuel. Então, fica essa dica para você. Anote para você trabalhar isso ao longo de todo o seu ano. Consciência limpa e reta para vencer toda perturbação e toda treva. Então vocês já sabem, quando alguém vier perguntar para você, ou quando vocês ouvirem alguém, ler alguém aqui comentando, como é que eu faço para me livrar de obsessor? Vocês já sabem, vocês já vão saber decorado. Consciência limpa e vida reta. Santo remédio. Melhor do que todos os passos que você pode tomar ao longo do ano. Agora, se você tem a consciência limpa e está caminhando reto e ainda toma passe, nossa, maravilhoso, né? Maravilhoso. Agora, só tomar passe com a consciência suja e caminho torto, não vai adiantar de nada, não. Não vai adiantar de nada. Uma boa noite para vocês que chegaram aqui durante o nosso exórdio. Lembrem-se muito bem disso. Caminho reto, consciência limpa. Nada melhor do que você seguir seu coração com a certeza de que eu fiz o que era certo. Eu fiz o que era certo. Mas, Paulo, como é que eu vou saber o que é a coisa certa? Você aplica a regra áurea. Você aplica a regra áurea. Mas, Paulo, estou chegando aqui agora, eu não faço a mínima ideia do que seja a regra áurea. Qual é a regra áurea? Eu só vou fazer aquilo para os outros, aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Essa é a regra áurea. Eu só vou fazer com os outros aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Eu vou sacanear os outros? É isso que você quer que façam contigo também? Você quer ser enrolado pelos outros? Então por que você vai fazer isso? Agora, eu adoraria que os outros me tratassem bem. Então, eu vou tratar bem os outros. Eu queria que as pessoas fossem compreensivas comigo. Eu vou ser compreensivo, vou buscar ser compreensivo com os outros. É essa troca. Sempre assim. Você fazendo a sua parte. Ah, mas eu sou compreensivo com os outros não é comigo. Problema dos outros. Você segue fazendo a sua parte. Porque da mesma forma que essa pessoa não foi compreensiva com você, outras pessoas não serão compreensivas com ela. Com ela. A sua parte você fez. Você está sendo compreensivo. Se a pessoa gritou contigo, não quer saber de você, está falando besteira, deixa ela para lá. O importante é você. Ela terá o que é dela no tempo devido. Cuide do seu. Faça, siga a regra áurea, que está uma beleza para a tua vida. Uma boa noite para vocês que chegaram aqui durante o nosso exórdio. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Ilha de Luz, nesse dia 9 de março, essa noite de quinta-feira. Veja se você já pegou sua água, já deixou ela aí do seu lado, seja um copo, uma garrafa. Faça também sua lista de vibração. Pegue um papel e uma caneta ou um lápis e anote o nome das pessoas que você gostaria que fossem amparadas nessa noite. Talvez para facilitar a vida de vocês, se você pegar uma folha de caderno, de um lado você anota o nome das pessoas encarnadas e do outro lado você anota o nome das pessoas desencarnadas. Em alguns centros espíritas eu já vi eles usando 2 cadernos. Um caderno para pessoas encarnadas e um caderno para pessoas desencarnadas. E tem centro espírita que bota tudo junto, misturado. Não tem regra. O importante é você ter a boa intenção de auxiliar as pessoas. Combinado? Agora que vocês já pegaram sua água, estão fazendo ou já fizeram sua lista de vibração, você que já dedicou o Evangelho no Lar para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que passaram pela sua vida, para aquelas pessoas que um dia você magoou, de preferência, vamos fazer uma oração para a gente poder falar sobre Evangelho e Espiritismo nessa noite de hoje, com o próprio Emmanuel. Então, feche seus olhos, eleve seus pensamentos
E como sempre, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite de hoje para falar sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo, para que a gente possa abrir nossas mentes, nossos corações, para que a gente possa absorver o máximo do que vai ser dito pelo Emmanuel nessa noite de hoje. E a partir dessa informação, a gente possa fazer os ajustes necessários na nossa vida, que a gente possa pegar essas informações e utilizar para que a gente tenha cada vez mais a consciência limpa, uma vida reta, para que nós possamos diariamente vencer toda escuridão, todas as trevas que surgem durante o nosso caminho, durante a nossa jornada, que a gente possa fazer a luz brilhar cada vez mais nos ambientes onde nós estamos e principalmente dentro de nós. Que Jesus, que é a luz da nossa vida, brilhe sempre no nosso caminho e principalmente em nossos corações. Que assim seja. Vamos nós falar sobre Evangelho e Espiritismo. Antes da gente entrar no assunto, veja se você já deixou o seu like, se você já compartilhou o Evangelho com outras pessoas e fique à vontade para conversar conosco aqui no Bate-Papo. Evangelho e Espiritismo, Emmanuel fala para a gente, e ele pega esse assunto lá do livro A Gênese, capítulo 1, item 41. A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 1, item 41, para que vocês depois olhem o que Allan Kardec escreveu lá no capítulo 1, item 41 da Gênese, e você depois relembre ou ouça novamente o que o Emmanuel vai falar aqui para a gente hoje a respeito desse assunto que vem para complementar aquela informação. De forma alguma o Emmanuel vem para negar ou para tornar aquela informação antiga. Pelo contrário, leia toda aquela informação e pegue esse complemento do Emmanuel, que pode ter muitas peças que vão se encaixar perfeitamente naquilo que você leu. Todos aqueles que negam a feição religiosa do Espiritismo, recusando-lhe a posição de cristianismo restaurado, de certo ainda não abarcaram em considerações mais amplas a essência evangélica em que se lhe estruturam os princípios nos mais íntimos fundamentos. Examinemos pela rama alguns dos pontos mais importantes de formação do testamento kardeciano. O Livro dos Espíritos, que se popularizou com 1018 questões, sabiamente explanadas, não obstante os primores filosóficos de que se compõe, é um código de responsabilidade moral, iniciado com duas proposições acerca de Deus e do infinito, e é rematado com outras duas, que se reportam ao reino do Cristo nos corações e ao reinado do bem no caminho dos homens. Olha só quanta informação o Emmanuel traz para a gente aqui, onde ele fala do reinado do Cristo nos nossos corações. Guardem muito bem isso, para você ir construindo, ir buscando esse reino do Cristo no seu coração, e o reinado do bem que vai além do Cristo no nosso caminho. Então, eu vou caminhando nesse caminho do bem, nesse reinado do bem que abraça o Cristo e muitas outras coisas, e eu vou com o Cristo no meu coração. Vou com Cristo no meu coração. Isso é o que ele fala sobre o Livro dos Espíritos.
O Livro dos Médiuns, volume de metodologia para o intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados, apresenta de entrada valiosa argumentação alusiva à essência do mundo espiritual e reúne no encerramento diversas comunicações de individualidades desencarnadas, ao mesmo tempo que nos convida ao exame sério e imparcial de todas as mensagens recolhidas do além, por via mediúnica, salientando-se que a primeira página da seleção exposta começa com a significativa advertência do Santo Agostinho: confiai na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para perceberdes os preparativos da vida nova que ele vos destina. Agora, Paulo, o que Agostinho quis falar para que a gente, além de confiar em Deus, sejamos clarividentes? Olha, vá lá ler o Livro dos Médiuns. Procure o que significa ser clarividente. Que mediunidade é essa? Ser clarividente. Porque o Santo Agostinho pede isso para a gente, que sejamos clarividentes para perceber os preparativos da vida nova que temos no nosso destino. Então, mais uma vez, ele diz que o Livro dos Médiuns é uma metodologia. Não é um livro apenas para você ler. É um livro onde ele vai ensinar como a gente se comunica com a espiritualidade, seja ela superior ou inferior. Vai depender daquilo que você deseja. Ele vai ensinar o mecanismo. Como é que é essa comunicação? Vai depender da sua afinidade. Só isso. E aí volto para o exórdio, onde é falado sobre o coração puro, de você buscar ter a sua consciência limpa e buscar fazer um caminho reto. Mas, Paulo, eu não vou fazer nada disso porque eu acredito que fiz muita besteira. Olha, todos nós já fizemos besteira. E quanto antes você começar a corrigir, melhor. Quanto antes você começar a corrigir, melhor. Isso é muito bem visto pela espiritualidade, certo? Então, lembre-se do conselho do Santo Agostinho. Confie na bondade de Deus. Isso é algo que nós precisamos, de fato, absorver para a nossa vida. Eu percebo que muitas pessoas usam Deus, como eu falei esses dias, de forma decorativa. Nós precisamos lembrar daquela frase que diz que a vida é um ato religioso constante. A vida é um ato religioso constante. É 24 horas por dia, todos os dias da semana. Do primeiro momento que você suspirou até o seu último suspiro, você estará vivendo uma vida religiosa, independente de você ser ateu, cristão, evangélico, protestante, umbandista, não interessa. Você estará vivendo uma vida religiosa, querendo ou não, acreditando ou não, você estará levando uma vida religiosa, uma vida espiritual, do começo ao fim, certo? Então, confie na bondade de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, abre as próprias elucidações com judicioso apontamento em torno de Moisés e da lei antiga, compendiando em seguida os ensinos de Jesus em todo o texto para concluir alinhando comovedores poemas de exaltação e prece. Eu recomendo demais que vocês leiam a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem informações muito preciosas lá. É muito bom a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. É um pouco longa, porque são vários capítulos, e lá tem muita informação boa mesmo. Vale a pena você ler a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e Inferno, tomo de cogitações francamente religiosas, segundo a definição do título, começa analisando o porvir humano,
do ponto de vista espiritual e termina com um ditado de José, o cego, espírito de evolução mediana que encarece a necessidade de sofrimento no serviço expiatório da consciência culpada e destaca a excelência da reencarnação na justiça divina. A Gênese, o livro final da codificação que enfeixa arrojadas teses de ciência e filosofia, enfileira 18 capítulos, com mais de 100 artigos, dos quais mais da terça parte se referem exclusivamente às passagens e lições do Divino Mestre, acrescentando notar que a obra Principia, aceitando o Espiritismo em sua missão de Consolador prometido, com a função de explicar e desenvolver as instruções do Cristo, e despede-se com admiráveis reflexões sobre a geração nova e a regeneração da humanidade. Então, em momento algum, o Espiritismo veio reinventar a roda. A função, como o próprio Emmanuel está dizendo aqui, é explicar e desenvolver as instruções do Cristo. Ele veio pegar aquilo que o Cristo falou e fazer com que a gente olhe aquilo sobre um novo prisma, sobre um novo olhar, assim como Jesus, quando veio, ele tentou fazer com que as pessoas olhassem as leis mosaicas, as coisas que os antigos profetas tinham falado através de uma outra visão, através de uma visão de um Deus único, de uma visão de um Deus amoroso e não de um Deus que quer tacar fogo em tudo. Jesus veio mostrar uma outra versão, uma outra forma de olhar essas leis. E Allan Kardec, no seu tempo, ele veio, olha, lembra dessas coisas que Jesus falou há mais de 2000 anos? Olha só a respeito desse ponto aqui. E ele começa a trazer uma explicação nova, através dos próprios espíritos, a respeito daquilo que o Cristo falou. Porque o próprio Cristo disse que ele não poderia falar mais nada, porque a gente não iria entender. E até mesmo que depois iria vir um Consolador prometido para explicar e relembrar as pessoas. Será que o Cristo não sabia que as pessoas iriam acabar esquecendo as coisas que ele tinha falado? Então, veio para relembrar o cristianismo primitivo, não aquilo tudo que a gente viu, que a gente conhece hoje, que foi principalmente reformulado ali na época da Idade Média, mas sim o cristianismo ali no começo, onde o Cristo vinha, se apresentava para os apóstolos depois da crucificação. Tem muitas passagens dos livros do Humberto de Campos que ele comenta as outras vindas do Cristo depois da crucificação, além daquelas vindas que nós temos ditas na Bíblia, não é? Quando ele aparece para Madalena, para os 2 apóstolos que estão ali caminhando, para os apóstolos que estão ali junto, inclusive para Tomé, que foi tocar no Cristo. Fora dessas aparições, ele fez muitas outras, principalmente na casa de Pedro, quando Pedro pedia auxílio e tantos outros apóstolos pediam auxílio do Cristo. E rezando, e o Cristo se materializava para ele, certo? E tantas outras vezes que o Cristo apareceu para outros, como dizem que Francisco de Assis via o Cristo tranquilamente, né? Eu acho muito bonita essas histórias de um espírito ter uma pureza de coração tão grande, ter uma consciência limpa, tão limpa, e um caminho tão reto, a ponto de olhar e ver o Cristo. Ver o Cristo como se estivesse conversando com uma pessoa normal, assim, que a gente vê todo dia. Já parou para imaginar você ter essa possibilidade? Imagina você, ao desencarnar, você ser buscado pelo próprio Cristo, como Chico Xavier aconteceu. Imagina o quanto de trabalho, o quanto de entrega,
quanto de entrega da sua parte você tem que realmente dar o seu melhor em tudo. Será que não vale a pena essa entrega? Pare e pense um pouco comigo. Será que não vale a pena essa entrega de você dedicar toda a sua vida a servir a população, independente do que os outros acreditam ou não? Né? Tem pessoas que até hoje não acreditam no trabalho e desmerecem o trabalho do Chico. Mas você acha que a vinda do Cristo para buscar o próprio Chico não foi um ótimo pagamento por tudo que ele fez? Com toda certeza. Eu tenho certeza que se vocês tivessem a certeza de que o Cristo viria buscar cada um de vocês no final da vida, se vocês entregassem sua vida completamente a servir as pessoas, dar o seu melhor, vocês não pensariam duas vezes. Vocês começariam a fazer isso hoje. Vocês começariam a fazer isso hoje. E por que não tentar? Por que não? Quem sabe? Quem sabe se você recomeçar sua jornada hoje, você não tem essa beleza, essa surpresa de ter o mérito. Lembre-se, mérito. De você ter o mérito de ter o Cristo vindo buscar você, ou você poder visitar o Cristo lá no plano espiritual para ele agradecer a você pessoalmente todas as coisas boas que você fez aqui na Terra, de você ter ajudado a aliviar muitos e muitos corações angustiados. Imagina que premiação linda essa. Vamos em busca dela. Esse é o maior dos tesouros que nós podemos conquistar. E não essas besteiras que nós temos aqui na Terra. Esse, para mim, talvez seja um dos maiores tesouros que nós podemos conquistar enquanto nós estamos seguindo aqui. Cremos de boa fé que todos os companheiros, propositadamente distanciados da tarefa religiosa do Espiritismo, assim procedem, diligenciando imunizar-nos contra a superstição e o fanatismo, que a plataforma libertadora da própria doutrina espírita nos obriga a remover. Mas, sinceramente, não entendemos a nova revelação sem o cristianismo, a espinha dorsal em que se apoia. Isso acontece porque, se após 19 séculos de teologia arbitrária, não chegaríamos a compreender agora no mundo o Evangelho e Jesus Cristo, sem Allan Kardec. Manda a lógica que se proclame que o Espiritismo e Allan Kardec se baseiam em Jesus Cristo de ponta a ponta. Então, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente entregar o nosso caminho, o nosso coração ao Cristo, mais espírita você estará sendo. Mais espírita você estará sendo porque, como o Emmanuel diz, acabou de dizer, o Espiritismo é Cristo de ponta a ponta. Vamos agora para a nossa vibração. Pegue sua lista de vibração, veja os nomes das pessoas que você colocou na sua lista e procure lembrar dos momentos felizes que vocês viveram juntos. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando essas pessoas e pedindo para que Jesus abençoe a vida delas. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos iniciar a nossa vibração.
Muito bem, vamos para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, na sua garrafa, deixe aí próximo de você, ao alcance das suas mãos, e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine que seu anjo da guarda, que é a equipe espiritual que está com você nessa noite, todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo muita luz e muito amor. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação. Muito bem, vamos beber nossa água fluidificada. Muito obrigado pela sua presença nessa noite de hoje. Espero que você tenha aproveitado bastante o nosso Evangelho e que coloque ele em prática, principalmente com essas mensagens que o Emmanuel trouxe para a gente, tanto no exórdio como também no nosso próprio Evangelho. Foram boas mensagens, boas dicas para a gente colocar em prática na nossa vida e fazer essa mudança que nós tanto desejamos. Deixe seu like, compartilhe o Evangelho, se inscreva aqui no canal para que você acompanhe nossos estudos, nosso Evangelho diariamente. Uma boa noite para você, um grande abraço, fique com Deus e até amanhã.